Boa noite, queridos, a paz seja com todos, amém? Vamos se colocar de pé nessa noite. A paz seja com vocês também que estão nos assistindo pela live em casa. Que Deus possa entrar nesse ambiente, o Espírito Santo de Deus possa mudar o ambiente da sua casa, que possa mudar o ambiente de onde nós estamos, porque a presença de Deus, ela é real, porque o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente e é algo poderoso. Eu gostaria que nessa noite você fechasse seus olhos. Feche seus olhos nessa noite. Não fique desapercebido daquilo que o Senhor tem para falar contigo nessa noite, porque Ele quer falar conosco. Espírito Santo de Deus, nós estamos desesperados para ouvir a sua voz, desesperados para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Fala conosco, Espírito de Deus. Que em nome de Jesus nossos ouvidos espirituais possam se abrir agora, em nome de Jesus. Que os nossos olhos espirituais possam se abrir, que todas as escamas venham cair por terra, em nome de Jesus, para que possamos ver a sua beleza, Jesus. Para que possamos ter uma visão daquilo que o Senhor tem, do propósito do Senhor nas nossas vidas, Deus. Que em nome de Jesus, quando nós abrimos a nossa boca para te adorar, Senhor, que os céus se abram e que a nossa voz vá até o trono da sua graça, Jesus. Pai, Espírito Santo, eu te peço, perdoa-nos. Perdoa-nos, Deus. Se ofendemos o Senhor nesses dias, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Mas o que nós mais queremos nas nossas vidas, Deus, é estar no centro da sua vontade. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Nós te chamamos, vem. Desejado da minha alma, desejado das nações, vem. Nós te chamamos, te desejamos, te almejamos, amado da minha alma. Sinta-se à vontade entre nós, sinta-se à vontade em nossos corações. Fala conosco, fala conosco. Espírito Santo, enche este ambiente da tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Vem, 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 Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Você pode levantar as suas mãos ao alto e aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Com as palmas. Amor, eu vim nesse lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Me coloco em suas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. Bendirei e bem alto cantarei que eu sou teu, por tudo que fizeste
liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus. Sim, Tu és o eterno Deus. Pra sempre eu direi o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus. Aleluia, aplauda o Senhor, queridos. Sim, sim, nós te adoramos, te adoramos. Você pode levantar a sua mão assim, em agradecimento a Ele. Sim, as mãos levantadas por apenas um momento aí. Diga palavras de gratidão, diga palavras de amor. Diga aquilo que está em seu coração. Te amamos, Jesus, te amamos. Queremos você, queremos você. Clame, clame, clame por Ele, clame por Ele. Clame por Ele. Sim. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
Faz meu coração arder de novo. Olha isso. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito, declare. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, cante isso. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Sim, chame, chame ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vamos mais uma vez. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. quero. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo mais uma vez. Faz meu coração arder de novo e outra vez. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Mais uma vez. Eu quero viver algo novo. Sim, levante as suas mãos e clame isso. Nós queremos você. Venha, venha, venha. Clamamos como em Pentecostes. Venha mais uma vez, mais uma vez. Sim. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Sim. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Mais uma vez. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia.
incendeia, incendeia, incendeia. E queima as minhas vontades. Incendeia, 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 incendeia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você anseia por isso? Você anseia por isso? Nós desejamos, nós desejamos. Espírito, Nós desejamos. Sim, continue nesse espírito. Não deixe que nada te impeça. Não deixe que a fumaça te impeça. Não deixe que as máscaras te impeçam. Isso é tão pouco para parar uma adoração. Tem fogo aí, meu irmão. Tem fogo aí. Ainda existe chama. Ainda existe chama. Depende de mim e de você. desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entrar, quando Jesus entrar. Vem o nosso encontro, desejamos provar do teu agir em nós. É real, é real. Não seremos os mesmos quando Jesus entrar, quando Jesus entrar. Isso flua, flua, flua. Fascinado por tua glória, mal
consigo me expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar, fascinado, fascinado por tua glória. Eu mal consigo me expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Então contemple Ele, contemple a beleza. Quando Ele entra, tudo muda, tudo se transforma. Só queremos você, Jesus. Aumente a intensidade da sua fé e declare: venha ao nosso encontro. Desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos, não seremos os mesmos quando Jesus entra. Quando Jesus entra, Venha, venha ao nosso encontro. Desejamos provar do teu agir em nós. Ei! Não seremos, não poderemos ser quando Jesus entra. Quando Jesus entra. Quando Jesus entra, venha ao nosso encontro. Desejamos provar do teu agir, do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entra. Quando Jesus entra, venha ao nosso encontro. Desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entra. Quando Jesus entra. Quando Ele entra, nós queremos, desejamos, ansiamos por você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você. Cante isso. vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, A porta aberta é você. mas a Fechada é você. É tudo sobre você. sim, mais perto do monte, mais perto
da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz que a tempestade é você, Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. é tudo sobre você. Vamos subir um pouco mais perto do monte, mais perto da face. Eu me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, bem mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, Suba em meu lugar, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Sim, fascinado por tua glória, eu mal consigo me expressar. Quando Deus entra na sala, só nos resta contemplar. Suas vozes, fascinado por tua glória, mal consigo me expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Aleluias, aplauda Ele, aplauda o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor se faz presente na casa, amém, queridos? A paz, pode sentar, no nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, amém, queridos? Queremos já, sem perca de tempo, conhecer aqueles que nos honram com a sua presença na noite de hoje. Queria te convidar a se pôr de pé, você que nos visita hoje pela primeira vez. Temos alguns amados, alguns irmãos ali. Queremos dizer que vocês estão em casa, amém? Fica por nesse pé. O nosso desejo como igreja era abraçar, dar um quebra-costela, mas assim nós não podemos. Mas queremos convidar toda a Gileade a se pôr de pé, no nome de Jesus. E nós vamos aplaudir ao Senhor pela vida de vocês, amém, queridos? É para Jesus, é bem forte, aleluia. Sinta-se em casa, em nome de Jesus, amém? Para você que está participando conosco pela nossa live, o Senhor tem uma palavra ao teu coração, amém? Queridos, uma palavra de oferta que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 13. Olha só o que diz o Senhor para mim e para você nessa noite.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, ou seja, boas novas. Queridos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele envia essa carta aos romanos, aonde ele chama a igreja a sua responsabilidade, aonde ele olha o cenário e ele diz que muitos foram alcançados, mas ainda faltava muitos a ser alcançados. Eu quero traduzir bem resumido para vocês, o apóstolo Paulo aqui, quando ele faz essas 4 perguntas, são 4 perguntas aos que estão em Roma, a igreja aos romanos. Ele fala: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como verão naquele que não... E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, havia necessidade de recurso financeiro para que pessoas fossem enviadas, para que a igreja fosse expandida, para que o evangelho, da maneira que chegou a eles, também chegasse a outros povos. E nós vemos aqui, querido, que o apóstolo Paulo, tão somente, ele pede e chama a igreja a sua responsabilidade. E qual seria essa responsabilidade? No contribuir, no ofertar. Queria dizer para vocês que Gileade, nós, como igreja, nós também fazemos missões. Temos missão na África, Moçambique, através das ofertas de dízimo, muitas crianças são alimentadas, o evangelho tem chegado, pessoas sendo mantidas pela tua fidelidade diante do Senhor. Daí você me pergunta: eu queria ser um missionário, mas eu não tenho condição de ir. Ei, se você não tem como ir, mas você tem como investir. Se você não tem como investir, você tem como interceder. Se você não tem como interceder, você pode orar para aqueles que irão, para aqueles que estão lá. Mas eu quero dizer que a tua e a minha oferta, a nossa fidelidade, tem feito muita diferença nos dias de hoje. Eu quero te convidar você a se pôr de pé, no nome de Jesus, que o evangelho seja expandido e chegue àqueles que ainda não conhecem. Amém, querido? Quando você traz o seu dízimo, quando você traz a sua semente diante do Senhor, entenda, primeiramente é a tua fidelidade, não é barganha, não é troca. Se eu colocar aqui vou receber, não. Você traz, você devolve, porque não te pertence. Isso é uma questão de princípio, isso é questão de amor, isso é questão de trazer aquilo a quem é de direito. Então, querido, o apóstolo Paulo, ele chama a igreja, naquele tempo, a responsabilidade de serem mantenedores, de serem ofertantes, de contribuírem para que o evangelho fosse espalhado, para que o evangelho chegasse a várias nações. O evangelho chegou até você, chegou até mim. Eu quero dizer que as nossas sementes têm destino certo. A sua semente, ela está sendo investida em terra fértil, e Gileade é essa terra. Queremos nessa noite, no nome de Jesus, convidar você a pegar a sua oferta. Você que está em casa, que vai ofertar pelo PicPay, pelo Banco do Brasil, também terá a sua oportunidade de ofertar e entregar o seu melhor diante do Senhor, amém? Quero convidar você a pegar o seu melhor, a fechar os seus olhos, possamos entregar diante do Senhor nessa noite, sementes de gratidão, sementes de amor, semente de generosidade, e queremos declarar nas famílias de Gileade, aqui presente, e nas famílias de Gileade que estão nos ouvindo, que a palavra dificuldade e necessidade não faça parte entre os seus, que você venha ter a dar, porque como diz a palavra, é melhor dar do que receber, e se nós estamos dando, é porque nós temos, e se nós temos, é porque o Senhor nos deu e nos concedeu. Pai, nessa hora, no nome de Jesus, apresentamos, Pai, diante do Senhor,
cada semente aqui ofertada, depositada diante do Senhor. E nós sabemos que o Senhor está presente, atento à oferta, Pai, de cada um que irá contribuir neste lugar. Que as nossas ofertas, Pai, venham produzir frutos, Pai, venham florescer. Aquele que necessita de uma porta de emprego, nós declaramos portas abertas, que o teu filho venha comer o melhor dessa terra, venha prosperar, Pai, em tempos de calamidade, em tempos de dificuldade, porque o Senhor é o nosso Deus. Por isso, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, e convidamos hoje, nessa noite, toda a igreja, a sua responsabilidade diante do Senhor e diante do reino, em nome de Jesus, e graças a Deus, amém? Pode ofertar com alegria, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, Gileade. Amém, queridos. Como é bom estar aqui na casa do Pai, na casa de Deus. Estava agora há pouco pensando, né, que Dia dos Pais é dia de estar na casa do Pai. Não poderia ser diferente nas nossas vidas nesse dia tão especial para todos nós. Amém? Queridos, quantos pais nós temos aqui nessa noite? Hã? Quantos pais? Ó, o Juninho até pensou, né? Ele deu uma pensada e, agora eu já posso declarar também, né? Querido, hoje, esse dia, ele nos traz menção da responsabilidade que nós temos como progenitores, né? Como homens, e principalmente para nós que estamos aqui como homens de Deus. Os filhos que estão presentes aqui, cadê os filhos que o pai está aqui? Que o pai está aqui hoje no culto, está o filho, está a mãe, está o filho. Cadê? Tem alguém aqui? Só a Júlia? Começou a aparecer aí? O Davi também, os mistérios ali, a Lana, né? O Theo, e aí vai uma gama, né? Irmãos, olha só, quem está aqui e o teu pai não está aqui, mas o teu pai, ele é vivo. Levanta as mãos aí, muita gente, né? O pai que não é cristão, olha quantos pais que nós temos que ganhar para Jesus ainda, hein, gente? Os pais que não são cristãos. Muitos pais a serem alcançados e atingidos pelo Senhor. Então hoje é um dia de comemoração. Sim, o dia está se findando, dia de hoje. Mas, normalmente, nesse segundo domingo do mês de julho, a gente faz essa comemoração, né, desse mês, do mês de agosto. E normalmente, nas empresas, no colégio, nas escolas, né, em atividade diferente desse tempo que a gente está passando, é normal, é comum fazer algum tipo, né, de show, de comemoração, de homenagem. Você convida o seu pai, vai para a escola, e ali tem uma homenagem, os filhos trazem. Algumas coisas elas acontecem, né, no dia de hoje. Mas hoje, queridos, diante de uma plateia tão maravilhosa, né, diante de tantos filhos que nós temos aqui, salvo, né, alguns que estiveram pela manhã, também considerado os fominha, né,
Os caras vêm de manhã, se tiver de tarde, vem de noite. Tem um pessoal aí que não perde oportunidade, né? Eu quero perguntar para esse auditório que está me ouvindo, que está me escutando, na qualidade de filho que nós temos aqui, os filhos que estão aqui, se há algum filho entre nós, nessa noite, com disposição de repente se levantar do lugar que está e de vir aqui e liberar uma palavra para o seu pai, uma homenagem, salvo aqueles que estavam pela manhã, porque já receberam algo, mas os que estão aqui, que vieram nesse culto agora da noite, eu quero perguntar se diante de todo esse povo que está aqui, se nós temos um filho que tem a condição e a coragem de se levantar e de vir liberar uma palavra para o seu pai. Pastor, meu pai não está aqui, não tem problema, talvez está até do outro lado, né, na live, ouvindo, escutando, e você quer falar uma palavra para o seu pai, hoje, homenagear, um agradecimento. Nós temos alguém, queridos, nessa noite? Nós temos alguém? Você não. Você fica sentadinho e quieto aí, Derek, tá? Você ficar quieto. Isso daqui é considerado um dos fominhas também, irmãos. Ele já estava de manhã, né? Tem alguém aqui? Não tem ninguém. Nós não temos ninguém para se levantar. Que maravilha ver o Tadeu ali. Semana passada chegou, né, meio no final. Que maravilha, veio com um povo muito abençoado. Depois nós queremos conhecer melhor. Mas hoje é uma noite, querido, muito especial. E sabe que isso que aconteceu agora de noite, aconteceu também de manhã. Aconteceu pela manhã. Daqui a pouco eu vou te dar uma oportunidade para você falar algo, tá, filhão? Fica na benção aí, tá? Porque é assim que Deus faz, Ele enxerga quem se disponibiliza. Só que, às vezes, esse tipo de comportamento que todos nós aqui tivemos, de ficar quieto, de não falar, de sentir vergonha, porque isso não está no script. Afinal de contas, a gente vem para o culto para sentar e receber de Deus, é verdade. Agora, sabe, irmãos, que o sentimento que temos é de vergonha. Eu me levantar daqui, subir lá, para a grande maioria, não quero generalizar, e falar alguma coisa para o meu pai, para quem está me ouvindo, para quem está me escutando, não. Eu não vou fazer isso, eu não vou me manifestar dessa forma. E sabe, irmãos, que esse tipo de comportamento, ele também se repete na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes nós pensamos que pelo fato de sermos filhos de Deus, e de entrarmos no nosso quarto e de praticarmos o Mateus 7, né? O Mateus 6, que fala sobre a importância do secreto, a importância do quarto, de entrar no quarto, de trancar a porta, de falar com o Pai no secreto, entendendo que no secreto Ele vai nos responder. Pensamos que não temos, queridos, que nos manifestar. Nós pensamos que isso está bom. É como no Dia dos Pais. Porque, na verdade, no Dia dos Pais, a maioria dos pais que tem filho pequeno, queridos, normalmente eles, nesse dia, financiam a sua festa. É os pais que pagam o almoço do domingo. É os pais que pagam o presente que ele vai receber. Alguns até faz de desavisado. Mas ele sabe que no final do mês, ele sabe, querido, que quando a conta, o boleto do cartão vir, vai estar escrito lá, Quasar do Boticário. Porque foi ele que pagou o presente. Porque foi ele, querido. Mas para o pai, o importante é a manifestação do filho, de incomodar a mãe e dizer para ela: mãe, o que nós vamos dar para o pai? E a mãe vai dizer: filho, a mãe não tem dinheiro, é o teu pai que está
mantendo as coisas aqui em casa. Mas o que nós iremos fazer para o pai, mãe? Vamos dar um jeito. E aí, de forma sorrateira, irmãos, ela toma posse daquele brilhoso, daquele cartão abençoado, e enfim, ali já começa o planejamento da festa. Mas o coração do pai se alegra com a atitude do filho, de trazer para ele, e de dar para ele, aquilo que já é dele. E eu quero perguntar para você nessa noite, o que você veio trazer para o seu pai? Qual é a manifestação do seu coração para o seu pai? O teu pai está olhando para ti, e algumas pessoas até pensam no seu interior e falam e perguntam, por que eu preciso pedir para Deus, sendo que Deus já sabe aquilo que eu quero? É a manifestação do filho. É o filho revelando o seu coração, a sua dependência, a sua confiança, a sua entrega. E é sobre isso, irmãos, que eu quero pregar nessa noite e compartilhar com vocês a palavra de Deus aqui. No livro de 1 João, no capítulo 4, no versículo de número 10, a palavra de Deus, ela nos diz assim: nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Ele, mas o amor de Deus consiste no fato de que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É nisso que consiste o amor de Deus. Irmãos, e não existe amor sem sacrifício. Então é no segundo final de semana de agosto, que normalmente nós nos reunimos e pisamos num campo chamado honra, um território onde nós apresentamos e revelamos para o nosso Pai aquilo que Ele merece. E sabe, irmãos, que a Bíblia ela nos orienta de que se nós desejamos ser abençoados, prósperos e longevos, nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque no decálogo é o primeiro mandamento como promessa. Uma vez que compreendemos isso, no mundo, numa sociedade, em que o relacionamento familiar está, querido, em transe, em mudança, em transformação contínua, num lugar onde não existe fidelidade e honra, o tripé que sustenta, queridos, uma família, está quebrado essa perna da honra. Alguns filhos não honram porque o pai não serve a Deus. Alguns filhos não honram porque o pai não é cristão. Alguns filhos não honram porque o pai não serve ele junto com ele na mesma igreja que ele pertence, que ele frequenta. Alguns filhos não honram o pai, irmãos, porque não compreenderam ainda a importância dessa figura na sua vida, porque em determinado momento na sua trajetória se frustrou com o seu pai. Agora a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que é ir longe, ir além, está realmente fundamentado no fato de nós honrarmos, de nós nos colocarmos na condição de quem realmente está abaixo dessa figura paterna. E na Bíblia existem vários exemplos, existem vários personagens que nos revelam o coração de um pai. E nessa noite eu quero destacar aqui a pessoa de Jacó. Irmãos, nós aprendemos demais com a história de Jacó. Conhecemos ela de frente para trás, de trás para frente. Alguns textos que nos mostram a sua vontade e até mesmo a sua luta em ser abençoado. Outros, ele colhendo aquilo que ele plantou. Jacó nos traz ensinamentos incríveis da sua trajetória. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre Jacó como um pai. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jacó, ele teve 12 filhos. 12 filhos. Cada um representando, no futuro,
uma tribo em Israel. Hoje, cada um deles representa uma tribo para todos nós, os 12 filhos de Jacó. E sabe, irmãos, que Jacó, ele vai nos mostrar que esse relacionamento de pai e de filho não é tão fácil. Não é fácil você ser pai e não é fácil você ser filho. Então é um relacionamento, é uma via de mão dupla, onde a dificuldade ela existe nos dois lados. E nós percebemos que Jacó, ele no começo do seu relacionamento, quando ele está ainda fundamentando a sua família, irmãos, o que nós vemos era um homem desejando ter o filho com uma mulher amada, mas ela não podia lhe dar filhos. Jacó, para poder cumprir o protocolo, ele começa então a se envolver com sua serva, e com ela ele vai ter 10 filhos. Ele vai ter 10 filhos. Porém, esses 10 filhos que esse homem vai ter, não era fruto do amor e do sentimento que ele tinha por ela, mas porque ele precisava, na qualidade de um pai agora, de um homem, se tornar um pai. Ele precisava, querido, cumprir todas as obrigações daquela época. Então nós percebemos que Jacó, na realidade, ele vai desenvolver um relacionamento de pai e de filho, não muito fácil, mas depois que Deus abre, queridos, a madre de Raquel, ao ponto que ela consegue conceber, e ela vai dar à luz a uma criança, e quando esse menino nascer, ele terá o nome de José. E José, querido, sobre ele vai ser liberado o amor do seu pai, ao ponto que a Bíblia vai destacar que Jacó amava José. Há um destaque, há um detalhe aqui incrível, porque esse texto não vai dizer que Jacó não amava os seus outros filhos, mas ele vai dizer que para José havia um sentimento verdadeiro pelo fato de José ser o resultado, queridos, do fruto, do amor do seu pai, com a sua mãe, com a pessoa que ele amava, que ele desejava, que ele queria de fato estar. Então, irmãos, não é de se surpreender a atitude dos irmãos de José lá no futuro de o venderem, pelo fato de saberem que o seu pai o amava, ao ponto de o presentear. As escrituras nos revelam que Jacó vai dar para José uma túnica colorida, uma camisa diferenciada, uma roupa de marca, como diz o Oliver, né? Um boot novo, aquele boot estiloso que ele gosta. Então, irmãos, quando nós olhamos para José, o menino que era amado do seu pai, Jacó lá na frente vai colher os resultados daquilo que ele estava plantando na vida do seu filho. Irmãos, e todos os seus outros filhos, a sua família será abençoada pelo fato de que o seu filho entendeu que ele era amado pelo seu pai, ele era querido, o seu pai o presenteava, sacrificava. Um pai de verdade não liga, não fica preocupado, querido, de presentear os seus filhos, muito pelo contrário. O desejo de um pai é de dar o melhor para o seu filho, é de entregar o melhor, e é isso que nós percebemos na vida de Jacó. Então, de repente, Jacó, queridos, nós podemos cogitar sim, porque a Bíblia está recheada de pai ruim. Existe na Bíblia homens que eram pais e não sabiam ser pais, homens que foram pais e tinham comportamento de filhos, homens que eram pais e que não passaram pelo caminho da maturidade, ao ponto de quando se tornaram pai, isso era apenas uma palavra que carregavam, e não uma responsabilidade, irmãos, para direcionar os seus filhos e para orientá-los acerca daquilo que eles viveriam lá na frente.
Então hoje a palavra para nós aqui nessa noite é: que tipo de pais que nós estamos sendo? Pastor, isso não se aplica a mim porque eu não sou pai ainda. E até quando você ainda será menino? Até quando você será apenas um piá, um garoto, imaturo, que na verdade não conseguiu ainda compreender que a vida todos os dias está nos levando para um constante crescimento? E como que você irá cumprir aquilo que as Escrituras nos falam, se tu não cresce por dentro? É sempre aquele filho dentro de casa, aquele filho que tem sim as expectativas do pai, porque o pai protege, porque o pai cuida, porque o pai faz. Mas sabe que um dia você vai se tornar um pai também, e a pergunta que não se cala é: que tipo de pai você vai ser? Que tipo de pai você irá se tornar? Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, vemos Jacó, e não é de se surpreender ou de duvidar que ele, na verdade, não tenha acertado com os seus filhos, ao ponto de que a inveja saltou para fora, no interior dos seus filhos, ao ponto de vender o seu próprio irmão como escravo. E sabe que às vezes na qualidade de pais, não é impossível errar, mas é um caminho, você está a um passo disso. E existem inúmeros pais que não compreenderam isso ainda. Mas, queridos, o que há de se destacar é que o fato de José ter sido vendido pelos seus irmãos é porque ele sabia, e os seus irmãos também, que ele era amado. E aqui há um ponto para nós muito importante, do porquê enquanto igreja nós somos perseguidos, do porquê enquanto filhos de Deus nós somos caluniados, do porquê, queridos, que inúmeras vezes nós olhamos para a igreja e percebemos o quanto ela está sendo atacada. É porque nós somos filhos, e filhos amados do nosso Pai, filhos de Deus, e amados amigos de Deus, inimigos do diabo, adversários do mundo. É isso que a Bíblia fala, é isso que ela nos revela, que enquanto filhos de Deus, nós despertaremos na vida daqueles que estão ao nosso derredor, que ainda não servem, um sentimento, queridos, que alguns terão, que vontade de ser ela, que vontade de estar no lugar dele, como eu queria ter o que ele tem, como eu desejaria ser aquilo que ele é. E sabe, irmãos, que isso é uma decisão. A partir do momento que nós aceitamos e começamos a praticar o amor de Deus em nós, o amor de Deus em nós, porque o escritor de João vai dizer que é exatamente nisso que consiste o amor de Deus, e o amor de Deus não está no fato de que nós o amamos, mas de que Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, quando nós estávamos no mundo, no lamaçal do pecado, na prostituição, nas drogas, numa vida errante. Foi exatamente, querido, nesse momento, que o Senhor já havia se entregado por nós, sabendo que nós aceitaríamos e receberíamos o seu sacrifício e praticaríamos num âmbito totalmente especial. Então esse é o amor de Deus, é um amor sacrificial, é um amor de entrega, é um amor, querido, de doação, de oferta, onde Ele deu. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele entregou aquilo que Ele tinha de melhor, para ter o melhor de nós também. E hoje nós olhamos para uma igreja e percebemos que alguns ainda não compreenderam isso. Nós vemos pais com medo de desenvolver o seu papel de pai dentro de casa, pelo fato de que talvez ele tenha errado com o primeiro filho, tenha errado com o segundo filho. E eu quero dizer que a expressão maior que nós podemos ter, queridos,
é nós entendermos que um filho, o que ele precisa, primeiramente entender é que ele é amado. Ele é amado. Pastor, mas eu tenho tanta dificuldade nisso, porque o meu pai não foi assim comigo. O meu pai não teve essa atitude comigo, é verdade? Mas sabe, irmãos, que a partir do momento que você cruzou essa linha, e você recebeu Jesus na sua vida, o teu passado para trás ele já ficou. Algumas coisas terão que ser resolvidas depois da cruz, é verdade. Mas esse sentimento, ele já ficou para trás. Então daqui para frente, você precisa começar a gerar uma geração de José e de Benjamim, de filhos amados, de filhos queridos. O medo não pode te travar. Sabe por quê, irmãos? Porque isso pode comprometer teu futuro. Essa semana eu atendia um jovem aqui na igreja, para ser mais específico, na sexta-feira. E aquele jovem, queridos, ele despencou na minha frente, quando eu fiz uma pergunta a ele, e ele despencou, e ele começou a dizer: pastor, por que será que na minha vida tudo não dá certo, tudo é mais difícil? E será que eu nasci para isso, para ser assim, para viver dessa forma, dessa maneira? E ele começou, queridos, a apresentar a sua trajetória, chorando, com dor no coração, colocando para fora algumas coisas tão difíceis que tem, né, dentro do nosso homem interior. E na medida que ele foi colocando aquilo para fora, as lágrimas vieram sobre o seu rosto, e ele começou a dizer: como será que será o meu futuro? E a pergunta, irmãos, que martelava e martela na cabeça dele diariamente é apenas uma: será que se o meu pai estivesse comigo, a minha vida seria diferente? Será que se o meu pai estivesse do meu lado, o meu futuro não seria outro do que esse que eu estou vivendo hoje? Será? Será que não seria diferente? Irmãos, existem coisas que aconteceram no teu passado que você não vai conseguir resolver nem no futuro. Existem coisas que aconteceram e vai ter que ficar para trás como experiência na sua vida. Agora tu não pode ficar preso numa cena na sua história, porque coisas deram errado lá atrás. Agora com Cristo na sua vida, o profeta Isaías vai dizer que tudo se fez novo, porque o Senhor faz novo, faz nova todas as coisas. Então há de ser dito que Deus prova sim o seu amor para conosco, que deu o seu Filho, que entregou o seu Filho, que nos colocou na qualidade de filhos amados do Pai, a fim de que pudéssemos, irmãos, gerar homens e mulheres que amam a Deus, que buscam a Deus, que estão em Deus. E eu quero nessa noite, no nome de Jesus, dizer para você, como pais que somos, responsáveis por gerar homens e mulheres que darão continuidade, queridos, nessa geração, nessa sociedade. Que tipo de filhos nós temos gerado? Essa pergunta é um tanto que confrontante às vezes, porque ela fala realmente do que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos construindo, daquilo que nós realizaremos ainda. E hoje eu quero dizer no nome de Jesus, que de repente um pouco dessa história desse menino, talvez aplique-se a algumas pessoas que não tiveram pai. Quem sabe um tio pai, uma mãe pai, um amigo pai, uma avó pai. Sabe, queridos, eu quero no nome de Jesus dizer para você, que está na hora de você se levantar como um filho amado de Deus, e permitir que Deus te liberte desses pensamentos que se tornam pesadelos na sua vida, de perguntas sem resposta que você sabe que não as terá, mas isso te massacra, isso te incomoda. Mas pela palavra nessa noite entenda que Jesus é o suficiente, Ele é o bastante, para que você possa chegar onde Deus deseja que você esteja, para que nós possamos chegar nos lugares que Deus deseja que nós atingimos, que nós estejamos lá. Eu fico olhando para a história de Jesus. Ele como homem, ele teve um pai, ou melhor, um padrasto. E o padrasto de Jesus, José,
quando ele é alcançado por aquela manifestação, aquela revelação do anjo que lhe vem comunicar de que aquilo que Maria carregava no seu ventre era da parte de Deus, provinha de Deus, havia sido gerado pelo Espírito Santo. Eu preguei essa palavra alguns domingos atrás, de que Jesus, na sua adolescência e juventude, ele vai se tornar aquilo que o seu pai terreno era. No começo do ministério de Jesus, ele vai ser conhecido como Jesus, o filho do carpinteiro, filho de José, daquele homem simples. E Jesus vai começar a desenvolver o seu ministério, a sua trajetória, com as ferramentas, queridos, que ele recebeu do alto, do seu Pai celestial, sim. Mas antes disso, ele vai desenvolver a sua vida, e ele vai se tornar aquilo que o seu pai era. E como eu disse naquele dia, que Jesus como homem, ele seguia os caminhos de José, mas Jesus como filho de Deus e como um Deus encarnado, ele exalava, irmãos, as características e as qualidades de um Deus amoroso, aonde o perdão, a inclusão e tantas outras coisas que poderíamos falar, víamos plenamente e percebemos plenamente na sua trajetória. Então hoje, no nome de Jesus, eu quero perguntar para você, sabe, você na qualidade de filho de Deus, quais são as respostas que você dá para todo o trabalho e para todo o tratamento que Ele tem te dado? Aquilo que o teu pai tem te ensinado, aquilo que o teu pai tem mostrado para você, você não será nada diferente daquilo que aprendeu. Você não vai se tornar uma pessoa poderosa do dia para a noite, simplesmente porque boas intenções há no teu coração, ou porque você é uma pessoa boa. Mas sabe, nós somos resultado, irmãos, daquilo que recebemos e do que praticamos. Existem muitas pessoas que elas aprendem muito fácil, porém são tardias em executar. Há muitas pessoas que já compreenderam de maneira muito simples aquilo que devem e aquilo que precisam fazer, porém esse processo é um pouco demorado, porque ela sabe que vai custar para ela algumas coisas. No nome de Jesus, nessa noite, há de ser dito nesse culto, de que nós precisamos ser tratados no nosso homem interior. Nós como pais, como responsáveis, como líderes, como patriarcas, como verdadeiros sacerdotes, temos que nos colocar em pé dentro das nossas casas, irmãos, e de dar o melhor exemplo, sim, para os nossos filhos, porque é isso que eles irão carregar na sua vida. Sentado à mesa com alguém essa semana, esse homem disse o seguinte: filho, o desejo do pai é que você se torne um homem. O menino tem 11 anos de idade, o filho dele. É que você se torne um homem que ame a Deus, assim como seu pai ama, assim como seu pai foi ensinado pelo seu avô. O desejo do pai não é que você apenas seja um homem próspero e muito bem sucedido na sua vida também, mas o desejo do pai, filho, é que você conheça a Deus como teu pai conheceu, é que você tenha as marcas de Deus como teu pai tem. E sentado na mesa, irmãos, comendo um frango com batatas, eu confesso para vocês que eu fiquei olhando para a atitude daquele homem e pensei comigo, como bom seria se todos os pais tivessem esse pensamento, de simplesmente, queridos, não empurrar uma profissão para o seu filho, o caminho que vai enriquecê-lo, e que lá na frente irá o afastar de Deus, mas o caminho que irá conduzir até a presença de Deus, porque como pais cristãos, é essa a responsabilidade que temos, e é pesado isso, querido, e é pesado isso. Então não adianta nós deixarmos a vida se desenvolver, deixar que as coisas aconteçam, sem que haja um posicionamento como pais, como homens de Deus, como sacerdotes dentro de casa. Esses dias são dias que Deus está, irmãos, mexendo demais com os nossos ensinamentos, na nossa mente,
porque aquilo que nós iremos deixar vai ser muito maior do que tudo aquilo que nós construímos fisicamente em vida. Então hoje, no nome de Jesus, eu gostaria de encorajar você, para você abrir o teu coração para o Senhor, e dizer para Deus o que é que realmente está pegando aí dentro do teu coração, o que está acontecendo dentro do teu ser, no nome de Jesus. Você como pai, ou como futuro pai, eu quero perguntar para você, quais são as suas maiores sensações, sentimentos, temores, medos, porque um pai não nasce pronto. Então hoje é um dia dos pais, é verdade, mas sabe, irmãos, você não pode ser um pai delinquente, um pai irresponsável, mas nós como filhos de Deus, amados pelo Pai, que já fomos alcançados pela cruz, temos uma responsabilidade maior, e a responsabilidade nossa é essa, enquanto o nosso envolvimento, enquanto o nosso sentimento pelos nossos filhos se manifestem, eles se tornem homens poderosos. Não se esqueça de que José, a partir dele, toda a nação de Israel será livre e liberta e terá continuidade, porque José sabia que ele tinha um pai. E ele vai dizer o seguinte, quando ele encontra com seus irmãos: como que está o meu pai? Como que está o meu pai? Quando ele se manifesta, quando ele se revela, a pergunta dele vai ser essa: como que está o meu pai? A preocupação do coração de um filho deve ser essa. Dia dos pais, irmãos, é todo dia, tem que ser todo dia. Dia das mães é todo dia, tem que ser todo dia. Lá em casa é assim. Hoje lá em casa, lá, irmãos, nós comemos o que a gente come todo domingo mesmo. É o comum. Uma maionezinha, aquele arrozinho e acabou, e deu uma carninha e glória a Deus. Ah, mas aquele algo a mais, glória a Deus para os irmãos que tiveram, aquele filho que não tem. Mas dentro da nossa casa, irmãos, não tem dia, não tem hora, não deve ter dia, não deve ter hora, para que datas comemorativas entrem em cena. Não tem dia, não pode ter. Sabe por quê? Porque o coração de um filho amado é saber como seu pai está. É isso. É aqui que está a nossa identidade de filhos de Deus. O Júdice de Oliveira tem uma canção que ele canta o seguinte, que ele queria conhecer o coração do pai. Ele queria, na canção ele vai entoar, querido, as palavras de que era necessário ele entender o que estava no coração do pai dele, no coração de Deus. Porque é esse o desejo de um filho que entendeu a sua identidade. De que não é chegar para o seu pai e dizer: pai, eu preciso de um tênis novo, eu quero uma veste nova, eu preciso disso, porque o pai supre. Mas é de entender: pai, como que você está? O que você precisa? O que tu deseja? É isso, irmãos. É aqui que está o grande segredo. É aqui que está o grande detalhe. É que nós repetimos na nossa vida espiritual e fazemos na vida espiritual o que fazemos na vida física. Pai, me dá. Pai, eu quero. Pai, eu preciso. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que Deus não é isso. Deus não é isso. E Deus não quer que você se torne isso. Mas o que Deus deseja dos nossos corações é que nós possamos sentir o que Ele sente. É ter esse sentimento, irmãos, que vai realmente nos colocar numa condição e vai nos trazer um apavoro tão grande, por entender que os tempos estão se findando. Se você pudesse, se você tivesse acesso ao coração de Deus, o que será que você encontraria que está pulsando lá, que está batendo lá? Por você, pelo filho que você é, pela pessoa que você tem se tornado, pelas expectativas que Ele tem em você, pelas expectativas que o Pai depositou em você.
Irmãos, um pai, ele tem expectativas relacionadas ao seu filho. O que ele vai ser, o que ele irá se tornar. Por isso que eu estou dizendo nessa noite, que para quem é filho, precisa ter princípios e comportamento de filho. Porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrar, queridos, isso. E o que eu sempre digo aqui na igreja, é que você pode e poderá sempre ser um filho e nunca se tornar um pai. É possível isso. É possível você ser filho e nunca ser um pai. Agora, é impossível você ser um pai sem antes você ser filho. Você primeiro precisa ser filho. E aqui nós podemos engajar algumas questões que diz respeito àquilo que nós somos com o nosso pai terreno e com o nosso pai celestial. Irmãos, é desafiador demais isso. É algo simples e comum, principalmente ao olhar aos ouvidos de quem não compreendeu essas verdades ainda. Porém, quando nós paramos para pensar sobre essas coisas, nós ficamos desesperados. Sabe por quê? Porque a pergunta é: você gostaria de ter um filho do jeito que você é? Será que Deus, irmãos, na qualidade de nosso Pai, que merece toda a nossa adoração, a nossa honra, a nossa fidelidade, está feliz com as nossas atitudes? Como filhos de Deus? Será? Olha só, quando nós falamos sobre o relacionamento de pai e de filho, nós dizemos sobre isso. Gostaria que você estivesse em pé agora. E esse é um momento, irmãos, de reflexão profunda. Esse precisa ser um tempo em que nós temos que refletir sobre algumas coisas. Nós precisamos refletir sobre algumas coisas. E ser livres de algumas coisas, a fim de que sejamos pais, a fim de que sejamos líderes e autoridades constituídas por Deus, segundo aquilo tudo que Ele tem como expectativa dos nossos corações, do que nós nos tornaremos, de tudo aquilo que seremos. Você está entendendo, irmãos? De tudo aquilo que nós seremos. Então é o relacionamento de um filho com um pai que vai ser determinante no tipo de pai que ele vai ser e do filho que ele vai se tornar, né? Que ele vai gerar, melhor dizendo. E para mim, pastor, enquanto filho e não pai, avaliação profunda a partir do momento que você recebe Jesus, daquilo que tem sido gerado no seu coração. Feche os teus olhos, querido, no nome de Jesus. Nós queremos aproveitar esse tempo que nós estamos na presença do Pai, e nós queremos adorar ao Senhor, e desejamos louvar a Deus de uma maneira muito especial. Você que está aí na sua casa agora, que também está cultuando conosco, de forma virtual, esse é o momento que Deus está mexendo com você também. Porque um filho carrega as marcas do seu pai, da sua família. É impossível um filho ser diferente disso tudo. Não tem como. Não tem como. E o tempo vai revelar o que está no coração. É impossível segurar. É impossível não permitir que aquilo que nós somos se manifeste com o tempo. Então, no nome de Jesus, eu quero nessa noite convidar você para você realmente entrar nesse campo chamado honra e receber no seu interior as verdades dos céus na sua vida. Amém? Com tudo aos que
receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Aleluias. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. Aleluia. Que somos os seus filhos. O Pai me adotou, o teu amor Aleluia. me encontrou. Aleluia. Eu era órfão, hoje sou filho. O amor de Deus nos alcançou, irmãos. Nos atingiu em cheio. Pai me alcançou. Sabe por quê? Porque fomos adotados. O Pai me adotou. Oh, aleluia. Seu amor me encontrou. Aleluias. Eu era órfão, Sim. hoje sou filho. Glória a Deus. Nós, como filhos, precisamos aprender a honrar os nossos pais. Nós, como filhos, precisamos honrar o nosso pai. Não honramos porque sentimos vergonha. Não honramos porque às vezes nós falamos tanto coisas que não precisávamos falar. Coisas que não são tão agradáveis. Que na hora que precisamos exaltar uma qualidade do nosso pai, é difícil, irmãos. Não é fácil. E esse comportamento é um comportamento que se repete. E aí a gente sai de um lugar, de uma reunião como essa, e poderíamos até mesmo dizer: eu podia ter ido, eu podia ter falado, eu poderia ter me manifestado, mas eu não fui. E hoje é um dia, querido, é um dia, aquele dia que parece que nós somos pegos no pulo, né? Ah, mas não é pai, eu fui criado pela minha mãe, fui criado pela minha avó, sabe? É o teu pai, é a pessoa que investiu, que investe e que está acreditando em você, sim. Então, ah, mas meu pai não está vendo, minha mãe não vai ouvir, não vai escutar. Mas isso, irmão, é aquele grito da alma que explode, que sai de dentro para fora. E isso faz toda a diferença, principalmente para nós, enquanto filhos de Deus. Filhos, é isso que está acontecendo. Venha cá, Derek. Venha falar, filho, o que está no seu coração rapidamente. E eu quero perguntar para você, de repente, você que está aí, e nós temos uns minutinhos, não passe vontade, se você sente no teu coração algo, de falar para o teu pai: meu pai nem no celular não pega, pastor. Não é pelo teu pai, de repente é uma palavra que vai sair do teu coração e que vai edificar. E fique de pé, querido, fique nesse movimento. É que eu não pude ver meu pai, né? Não consegui levar um presente pra ele. Daí eu queria fazer essa homenagem, como se fosse um Feliz Dia dos Pais pra ele, né? Daí o Costa vai gravar lá, né? Então, pai, achou que eu tinha esquecido de você, né?
Estou aqui na igreja com os meus irmãos e eu queria dizer que eu sempre lembro do Senhor, né? Que o Senhor é muito especial para mim, que eu te amo muito, mesmo não podendo aí estar te visitando, estar te vendo. Deus tem tocado muito no meu coração para eu ir aí cuidar de você. Então, queria que você soubesse, Pai, que mesmo a gente não estando muito perto, o Senhor não poder estar muito presente na minha vida, o amor de Deus me encontrou e hoje eu sou uma pessoa que não carrega nenhuma mágoa, né? Eu posso te dizer que eu te perdoo, né, por qualquer falta de cuidado que eu possa ter sentido do Senhor, e dizer que hoje eu sou uma pessoa que te ama muito, que tem você como alguém muito especial na minha vida. E esse é o meu feliz Dia dos Pais para você saber que você tem um filho que te ama, que ora por você. E um dia o mesmo Jesus que me encontrou vai encontrar você também. Feliz Dia dos Pais, Pai. Aleluia. Hoje eu não fiquei com meu pai no horário de almoço, né? Mas eu quero dizer para o meu pai que eu lembro dos dias que ele se levantava pela manhã, pegava seus vários livros cristãos de liderança, e ia lá para a prainha para ler e para estudar, pegava a palavra de Deus para ler. Eu lembro dos dias, pai, que você pegava o carro, a moto, que muitas vezes era a única forma da gente passear pelos lugares, mas você pegava a moto, pegava o teu carro e dava em investimento na obra do Senhor. Eu lembro das igrejas que o Senhor construiu. Eu consigo me lembrar dos dias que você pegava os seus membros e ia numa loja para comprar uma caixa de som para a igreja, que você ia lá no lugar e comprava os microfones e tudo do melhor. Eu me lembro disso. E eu quero dizer que você é um exemplo para mim, Pai. E eu me lembro do que o Senhor fez por mim, como o homem de Deus que você é. Eu me lembro disso e eu vou ser ainda, Pai, aquilo que você sonhou. Eu vou ser a continuidade do seu ministério, Pai. Aquilo que o Senhor disse para você um dia, Pai. Eu serei assim com a minha família, o meu filho. Ei, eu sou pastora, o Marquinhos é pastor, o meu filho vai ser pastor, porque você foi pastor para mim, Pai. Eu te amo demais e você é um exemplo. E vai ficar gravado, depois eu mostro para ele. Aleluia. Um pai cria memórias. Um pai gera memórias como essa que a Daiane está falando. E isso é muito importante, Camila. Eu nunca tive um pai presente, como o senhor falou. Foi uma infância muito complicada. E até quando eu comecei a conhecer Jesus, eu tinha uma certa dificuldade de encará-lo como pai. Mas quando eu conheci o verdadeiro amor, eu perdoei o que ele fez. E eu entendi que eu não tinha um pai de sangue presente, mas que eu tinha, além dele, mais 3 pais. Eu tenho o meu avô, que me ensinou a ser generosa, que me ensinou a cuidar do próximo. E eu tenho minha mãe, que é meu pai e minha mãe, que abriu mão da própria vida para cuidar de mim. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter gravado a identidade de pai sobre a minha vida. Porque eu aprendi a amar, mesmo doendo. Hoje foi um dia bem complicado para mim. Eu chorei horrores. Mas falando com uma pessoa muito especial para mim, e ela falou que é o processo. É um processo doído. E eu quero reforçar, não sei, a quem estiver escutando, que pode doer, pode demorar, mas hoje eu entendi que toda demora é necessária para a cura. Uma ferida não fecha do dia para a noite.
E Deus cuida para não infeccionar, cuida para sarar, cuida dos hematomas, das feridas. Ele limpa e cuida. E eu agradeço a Deus por ter dado uma mãe que fez o papel de pai e de mãe, que deu a vida literalmente por mim. E hoje eu agradeço também, porque eu tenho um padrasto que cuida de mim também, do jeito dele. E eu só tenho a agradecer pela vida de vocês. Do fundo do meu coração, eu amo todos vocês. Aleluia. Sabe, queridos, às vezes a nossa cura, a nossa vitória está nos passos mais curtos que nós ousamos dar, mais pequenos que nós ousamos dar. E como aqui essas vozes aqui nessa noite, elas falam e falam muito forte da história de quem sabe muitos dos que não vieram aqui, mas que se encontram parecidos com essa condição. Então, em nome de Jesus, entenda, ei, você não nasceu para sofrer, a tua vida não vai ser um fracasso. E vou te dizer no nome de Jesus, muitas coisas finalizaram, foram exterminadas, a partir do momento que você recebeu o amor do Pai, aquele amor que nos foi doado, que nos foi ofertado, a preço para nós, de nada, mas para Ele, de tapas, de chutes, de indiferença e por aí vai, o amor de Deus, porque Deus prova o seu amor para conosco, que deu o seu Filho unigênito, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro, amém, queridos? Ele nos amou primeiro. Dê uma salva de palmas bem forte, bem forte. Aí aonde você está, aplauda ao Senhor. E esse aplauso, sim, um aplauso libertador, um aplauso, querido, de agradecimento, por Ele ter nos dado condição de construir uma nova história. Oh! Em nome de Jesus. Meu Pai me ama. Coloque as suas mãos à frente. E despedimos o culto e dizemos que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça que só há em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que seja com todos hoje e sempre todos digam: Gileade 2020! Vai na bênção, vai na paz, em nome de Jesus. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande